que está sentado puder se colocar em pé, só para a gente ler só esses 3 versículos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Versículo 21, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Versículo 22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui na tua casa, onde teremos a oportunidade de meditar, de refletir sobre este texto, sobre a tua palavra, e que possamos empreender dentro de nosso âmago, dentro de nosso ser, e que possamos transformar isso, atitude de fé, de coragem, e chegar à certeza que só o Senhor pode fazer aquilo que está longe do nosso alcance. Então, Senhor, fala conosco pelo poder do nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Essa mulher que sofria por 12 anos, ela tinha 2 enfermidades, a da alma e do organismo, porque ela ouviu falar de Jesus, ela não seguia Jesus, ela estava cuidando da enfermidade dela. A Bíblia Sagrada diz que ela tratou por 12 anos, sem sucesso. E quando ela ouviu a respeito de Jesus, e provavelmente ela tenha contemplado algumas coisas que aconteceram através das mãos de Jesus, e ela, nesta oportunidade, ele passou e ela estava próxima, ela então construiu fé no seu coração, porque só ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E ela, certamente, algumas pessoas à distância falavam para ela a respeito do que Jesus estava fazendo. A mulher que sofria de fluxo de sangue foi a pessoa que tocou a orla das vestes de Jesus. Essa mulher pensou, nós lemos isso, que poderia ser curada, certamente mediante a muitos milagres que ela havia presenciado, sem que Jesus percebesse. Por causa da multidão que ele apertava, ela o tocou na orla das suas vestes. Quando fala orla, parece que é a barra. Certamente essa mulher, ela não tinha forças, porque ela estava sofrendo de hemorragia por 12 anos. E por aquilo que ela determinou no seu coração, ela buscou todas as forças restantes do seu organismo para se aproximar de Jesus e tocar apenas na orla das suas vestes. Ela reuniu forças, porque no seu coração era a única alternativa, porque ela gastara tudo e nada resolveu o seu problema. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: a minha saída será ele. Se eu conseguir tocar pelo menos na orla dele, eu vou ser curada. Ela teve fé só por ouvir. A gente acha que ouvir a palavra de Deus tem que ser num culto. Não, em qualquer lugar. Se você estiver ouvindo a respeito de Jesus, pode ser gerado fé em você. E ela não estava no culto, ela estava afastada, ela estava excluída por ela estar considerada por aquela época como uma mulher imunda. Ela não tinha como estar próximo dentro da sociedade, ela estava alijada, porque ela era uma mulher considerada imunda. Mas ela, diante dessa restrição,
religiosa, e diante da sua necessidade, ela valorizou a sua necessidade e deixou para trás a religiosidade. A história da cura dessa mulher que sofria dessa hemorragia, ela está registrada neste texto. Está registrada também Lucas, Marcos e Lucas. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava caminhando para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava gravemente enferma, nas últimas. A caminho da casa de Jairo, cuja filha dele, cuja essa menina estava em estado terminal, foi que aconteceu o toque dessa mulher, a ponto de Jesus parar a sua caminhada. Quem era a mulher do fluxo de sangue? Quem é essa mulher que estava sendo consumida pela hemorragia? A Bíblia, ela não registra qual era o nome da mulher que sofria dessa doença. Tudo que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já padecia. Ela sofria por 12 anos dessa hemorragia crônica. Pelo seu enfraquecimento, entende-se que o fluxo sanguíneo daquela mulher era constante e intenso, ao ponto dela estar sendo consumida. Suas forças estavam indo embora. Aquela hemorragia deixou essa mulher completamente debilitada fisicamente, além do isolamento. Não tem coisa mais que debilita o isolamento. É você sentir a solidão circunstancial. Por causa de uma situação, essa mulher era obrigada a estar fora, alijada da sociedade. Além disso, segundo a lei mosaica, o fluxo de sangue a tornou impura. Está lá em Levítico, eles estavam preservando a lei. Lá em Levítico 15 e 19. Eu não vou ler esse texto. Dessa forma, essa mulher também estava enfrentando discriminação e restrição social e uma série de privações religiosas. Não podia entrar no templo, ela não podia estar perto de pessoas. Ela sofria muito, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela estava sendo rejeitada por causa da sua doença. Ela estava sendo desprezada por causa do seu mal, o mal que lhe acometia. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo, não podia tocar em nada. Era visto como imundo. Diante da lei levítica, a cama que ela dormia, a cadeira que ela se sentava, as coisas que ela usava e as coisas que ela vestia eram todas consideradas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que essa mulher que sofria com fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas, gastando assim todas as suas economias, todos os seus recursos. Ela gastou tudo que tinha com os médicos da sua época. Nenhum tratamento médico resolveu a situação dela, o seu problema.
E sua saúde piorava cada vez mais ao longo dos 12 anos. Como diz lá em Marcos 5, 25, 26, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Gastou tudo e não resolveu o problema dela. Tudo isso estava indicando que a situação dessa mulher era desesperadora e irreversível. Nos últimos 12 anos, essa mulher estava vivendo na solidão, desprezada, ignorada, e tinha como sua companhia a vergonha. Tudo isso que ela estava sentindo colaborava para essa hemorragia aumentar. Ela estava indo de uma forma avançada ao fim da vida dela. Jesus, tudo começou a mudar na vida dessa mulher quando Jesus entrou no cenário da vida dela. Saiba, quando Jesus entra em cena, tudo começa a mudar. Quando Jesus entra em cena, tudo começa a mudar. O cenário mudou quando ela se aproximou dele. Se aproxime dele. Procure contato com ele. Procure conversar com ele. Sabe por quê? Porque quando ele entra na sua vida, no cenário da sua vida, todas as coisas começam a mudar. Porque Deus é um Deus de mudanças. Jesus estava seguindo por um caminho dentro de Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Jesus já havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem querendo receber algo, ou por simplesmente especulação. Aí a gente pode entender que estar perto de Jesus não é que você vai ser alcançado, é a forma como você está perto dele. Havia uma multidão e nada acontecia, não saía nada do corpo de Jesus. Jesus estava incomodado, era apertado. A multidão queria estar perto dele, mas não tinha nenhuma atitude em função dele. Havia os especuladores, havia aqueles que queriam acusá-lo, todos estavam ali. Então não é somente estar em Jesus, é Jesus estar dentro de você, é você querer estar próximo a Ele, que Ele entre dentro da sua vida, através da virtude que só dele pode mudar a nossa situação, porque Ele tem uma virtude que transforma vidas. Mas não adianta só estar perto dele. Eu preciso ter uma atitude em relação à presença dele. Se não vir à igreja era o suficiente. Deus não busca religiosos. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é porque eu estou vindo à igreja que Deus me olha como adorador em espírito. Adorador em espírito é interior, gente. Não é aquilo que eu expresso, é aquilo que eu sinto. A minha vida precisa ser uma adoração para Deus. Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito, interiormente, e em verdade, em atitude. Então aquilo que eu sou por dentro deva ser uma adoração para Deus, porque Ele está buscando isso. E aquilo que eu expresso por fora é aquilo que Ele recebe, porque Ele está buscando, Ele está procurando. Então, a adoração não é só cantar, cantar é o mínimo.
Adoração é viver. Ele diz, e Ele está em busca daqueles que o adoram em espírito, é interior. E em verdade, cantar, louvar, adorar, expressar adoração, expressar louvor, mas a vida, o cotidiano, Ele está procurando pessoas que vivam a verdade e que demonstram adoração pelas suas atitudes, pelas suas reações, pelas suas decisões, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho. Esse Deus está em busca. O Senhor procura estes tais que o adorem em espírito, interiormente e em verdade. Demonstração. Não é só estar perto dele, a multidão estava perto dele, mas essa mulher teve uma demonstração de adoração, de seu ao menos tocar na orla, não precisa ser nenhum ombro, mas na orla das suas vestes. Eu serei curada. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Não é só falar dele, é viver dele. Porque Deus busca esses que vivam dele, alimentados pela sua palavra, que possam transformar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você sonha, seja no seu espírito uma adoração para Deus. Sentimento de vingança, murmuração, mágoa, ressentimento não é nenhum tipo de adoração. Esses Deus não busca. Esse Deus se distancia. Deus busca aqueles que o adorem em espírito, dentro e em verdade. Aquilo que você tem, que você demonstra dentro, se demonstra fora. E nem sempre quem demonstra fora, demonstra dentro. Por isso que ele demonstra, primeiro ele procura ver aqueles que o adorem por dentro, para depois ele ver para aqueles que o adorem por fora. Você está entendendo? Diga amém. Jesus estava seguindo, Jesus havia curado muitas pessoas, a multidão era grande, que acabava dificultando a sua caminhada, porque todo mundo esbarrava. A multidão queria estar perto dele, para ver se ia acontecer alguma coisa. Eram muitos esbarrões, Jesus caminhava apertado, com muitas dificuldades. A mulher que sofria com fluxo de sangue conseguiu ver em Jesus a única oportunidade da sua vida. Sabe por que muita gente deixa para depois? Não quer receber Jesus? Porque não vê Ele como a única oportunidade. Não, deixar para depois, porque ela acha que tem outras possibilidades, ele acha que tem outras oportunidades. Mas ela achou, ela teve a consciência que a única oportunidade, ela estava ali, ela queria aproveitar. Utilizar suas forças que estavam sendo consumidas pela doença. E ela se esforçou, porque se havia multidão, ela se esforçou, ela rompeu com toda a religiosidade, porque ela devia estar tocando em alguém. As pessoas não estavam tão preocupadas com ele que nem percebeu a aproximação dessa mulher. E ela foi com muito esforço. Ela não estava como uma pessoa normal caminhando, ela estava com esforço, ela estava com fraqueza. Mas ela foi determinada. Como Deus ama aquele que é determinado. Como Deus ama com aquele que sabe o que quer e busca aquilo que ele quer. E essa mulher disse: se eu ao menos tocar. Ela não mediu a dificuldade, ela viu possibilidade.
Se você está aqui, está medindo pela sua dificuldade, você nunca vai chegar. Mas se você ver e olhar para Jesus como possibilidade, você vai vencer, você vai superar, você vai alcançar, você vai tocar, você vai ser atingido pelo Senhor, pelo amor dEle, pela virtude dEle, e as coisas começam a acontecer, porque você está vendo possibilidade. Essa mulher via possibilidade, e você está vendo o quê? Essa mulher depositou as suas últimas esperanças, ou a sua última, nele. E ela assim pensou: se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu poderei ser curada. Possibilidade. Saiba, às vezes você precisa ter certeza que a possibilidade que você tem de se aproximar dele pode acontecer alguma coisa. Você precisa ter essa consciência para que haja possibilidade e você trabalhe e caminhe pela possibilidade, porque você vai dizer assim: não, se eu chegar lá, se eu apenas tocar nele, e vou ser curada. Então ela, com muito esforço, veio entre a multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. Imediatamente ela foi curada. Marcos capítulo 5, 28 e 29. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo que se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Em casa pensando, essa mulher foi curada, mas quantas morreram? Quantos morreram? Só uma tocou. Muitos foram curados, ela foi curada porque tocou, mas muitos perderam a vida. Nós vivemos isso. E eu estava pensando que a doença do corpo, ela é muito séria, mas a pior doença é a da alma. A pior doença é da alma. A doença do corpo, a cura, se não houver cura, pó da terra. Corpo do pó você vem, do pó você torna. A doença da alma, a cura e eternidade, ou a morte eterna. E essa mulher, quando ela tocou, Jesus sentiu que alguma coisa diferente saiu dele. Mesmo todo mundo apertando, não acontecia nada com Jesus. Mas quando essa mulher tocou na orla, não tocou nele, tocou na orla, ele parou. Ela achou que Jesus poderia resolver o seu problema, e ele resolveu. Só que ele resolveu 2. Ele disse para aquela mulher, ele perguntou: quem me tocou? Ela não queria, ela queria fazer isso e sair. Mas quando ela percebeu que estava curada, as suas forças foram renovadas imediatamente, e ela não conteve-se. E ela percebeu que estava sendo notada. Então ela se aproximou de Jesus e disse: fui eu, Senhor. Ela estava com medo de ser condenada. Ele disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Ela teve uma cura do corpo e teve a cura da alma. O mais importante dessa mulher não foi a cura do corpo, foi a cura da alma. Você sabe que a minha mãe está lá internada, está quase que vegetando.
E aí você pergunta, por que Deus não cura? Ah, porque ela está com 95 anos. Deus não olha a idade. Mas o mais importante, se ela morrer, se ela ir para a terra, mas o mais importante é que a alma dela está curada, que ela vai para a eternidade, porque ela era uma mulher que acreditava, que cria, que exercia a sua fé muito timidamente, mas ela não fazia nada que viesse contrariar Deus na sua vida. Mas ela foi acometida dessa doença, essa doença está destruindo com o seu corpo, mas a sua alma está intacta, porque o Senhor cura a alma, cura o corpo às vezes, mas a alma, o mais importante, Ele cura, porque dá eternidade. A gente tem aí, ó, esse dia agora, semana, domingo passado, um auxílio, o Senhor levou 94 anos. A gente fica, por quê? Deus não está muito preocupado com o corpo. Deus está preocupado com a alma. Agora temos a irmã Iracema lá em cima, voltou para a UTI. E a gente fica, por quê? A alma que é importante. O corpo é plano de Deus. Jesus curou a muitos, não curou a todos. E a gente quer curar todo mundo. Jesus, sendo Deus, curou muitos, mas não curou a todos. Então saiba que o principal para Deus é a alma. A gente sofre as enfermidades, é a consequência. Eu sempre digo assim, a conta chegou. Por quê? Negligência, não se cuida da própria vida, não se ajusta ao tratamento, eu estou forte. Eu tinha um tio que era pastor e ele morreu com 66 anos. Eu disse já aqui que ele tinha os seus dentes que não tinha uma cárie, ele escovava o dente sem pasta uma vez por dia. E ele com 65 anos, 64 anos, ele foi para uma cama. Ficou sem falar, pastor, sem falar, sem sair do lugar. E com 66 anos o Senhor recolheu. Por quê? A conta veio para ele. Não é porque você é servo, você pode fazer de qualquer jeito, qualquer coisa, Deus vai cuidar de mim. Não, você tem que cuidar de você. Deus vai abençoar para você cuidar de você. As consequências da minha negligência comportamental, reacional a respeito de mim mesmo é responsabilidade minha, não é dele. Deus me dá a saúde, eu que tenho que cuidar dela. Eu já vi alguém falando assim, pastor, eu estou cuidando de fulano e Deus está cuidando de mim. Você está cuidando de fulano, mas ninguém está cuidando de você não. Você está ficando doente? Você tem que cuidar de você. E se você tiver saúde, você vai cuidar dele, mas não esquecendo você. Gente, Deus não é nosso empregado. Deus não está aí para segurar aquilo que eu não estou fazendo, a minha parte. Deus não faz a minha parte, Deus faz a parte dele. Ele pede, faz a tua parte. Cuida do teu corpo, cuida do teu organismo, porque senão a conta chega. Mais cedo ou mais tarde ela chega. Minha mãe está com Alzheimer, último estágio. Ela abriu o quadro de Alzheimer quando a home care chegou para 3 horas da manhã e acordou. Minha mãe disse, Dona Clarice, seu João morreu agora.
Abre o quadro. Quem estava perto dela não cuidou dela como deveria. Gente, cuidado com o seu corpo. Você sabe que quando a gente estiver lá prestando conta para Deus, a minha negligência eu vou prestar conta. Por que você não fez isso? Eu podia fazer muito mais por você, através de você, mas você não cuidou do seu corpo e eu tive que te recolher. Deus investe na gente, mas eu preciso valorizar o investimento de Deus. Essa mulher não conhecia Jesus, gastou tudo que tinha, mas ela teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E você aqui está nessa noite, tendo a oportunidade de ouvir falar dele. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que curou esta mulher, está aqui. Ele está aqui através do Espírito Santo para curar você, para mudar a sua vida, para curar a sua alma. Mas você precisa se aproximar dele. Ela tocou nele, achou que ia ficar sem ser percebida, mas ela se equivocou, porque Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Esse texto aqui é tão profundo. Deus sabe quando você está perto dele de forma diferente e de uma forma especulativa. Deus sabe. Aí você fala assim: eu tenho orado tanto, mas não acontece nada. Mas como é que você tem orado? Tem saído virtude dele através da sua oração? Porque ela fez, que essa mulher fez, foi uma oração, uma atitude de oração. E de saiu alguma coisa, saiu de mim virtude. Quem é que me tocou? Marcos 5,30 diz: quem tocou nas minhas vestes? Nas minhas vestes. Jesus perguntou. Os discípulos, ainda sem experiência e sem a intimidade daquilo que Jesus era capaz de fazer, acharam que a pergunta de Jesus não fazia nenhum sentido, porque muitas pessoas estavam lhe tocando, lhe apertando. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, não apenas com as mãos, mas com a fé. Aquele toque era a sua fé que estava sendo exercida. Não havia religiosidade no toque daquela mulher. Não havia religiosidade, havia necessidade, havia esperança. Era a última possibilidade dela de dizer: eu vou com tudo que eu puder. Como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, por isso que ele perguntou. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, o poder curador havia saído dele, a virtude de cura. A natureza divina de Jesus testificou que havia ocorrido um milagre. Eu gostaria de convidar você a promover alguma coisa que saia de Jesus e que se traduza para você e para mim: milagre. A mulher ouviu a pergunta,
percebeu que ele a procurava por meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder, sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo. Ele declarou toda a verdade. Saiba que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher, pois de acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Ela rompeu com toda a religiosidade, porque ela estava em busca da sua necessidade, era a única oportunidade. Eu quero dizer para você, esqueça a religiosidade, esqueça a cultura familiar. Se você precisa de Jesus, vá de encontro a Ele. Só Ele pode fazer o que a sua família, que a minha família não pode fazer nada. Ela sabia que a sua doença a tornou impura e que ela não podia tocar em ninguém. Mas eu vou tocar nessa orla pelo menos. Ela não sabia exatamente o que ia acontecer com ela, porque ela rompeu com a religiosidade, ela se envolveu entre a multidão. Olha quantas coisas erradas ela fez em função da religiosidade. Então ela não sabia o que aconteceria com ela. Por quê? Porque ela tinha a imagem daquilo que ela não podia fazer. Ela tinha a imagem da religiosidade da época. E ela, quando ela chegou para Jesus, ele, quem me tocou, disse, agora estou perdida. Ele vai me sentenciar. Ele vai me acusar. Nessa hora, ela se prostrou diante de Jesus e explicou todo o seu sofrimento enfrentado ao longo dos 12 anos. Mas ao invés de Jesus repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse, no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Cura da alma, cura do corpo. Ei, Deus pode curar o teu corpo, mas Ele prefere curar a tua alma. A tua alma é mais importante que o teu corpo. O teu corpo pode ser importante para a família, mas para Deus é a alma. Porque esse corpo não vai chegar lá para cima. Esse corpo fica para cá. A Bíblia fala que na ressurreição os corpos serão transformados. Serão corpos incorruptíveis. Então esse corpo, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, menos 5, o importante é a alma. Se o tempo de vida encurtar a eternidade com a cura da alma, ela não tem fim. E o que Deus quer é que a sua vida não tenha fim, mas a cura da alma. Aquela mulher, a partir daquele momento, ela poderia ir e viver em paz com Jesus no seu coração.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe vocês. Boa semana para vocês.